Então, muito bem-vindos à reunião geral. Hoje a gente vai receber o professor Dr. Jair Jesus Mari, professor titular da Escola Paulista de Medicina, de Psiquiatria. Bem-vindo, professor. Então, a apresentação vai ser da de psiquiatria à psiquiatria baseada em evidências e uma trajetória. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Instituto de Psiquiatria, podendo falar sobre essa história. Gostaria de agradecer muito essa ideia surgiu numa conversa com o professor Eurípides. E o Eurípides falou que você devia falar isso numa reunião clínica, né? E depois agradecer também aos residentes o convite e ao professor Valentim por ter aceito ser o moderador, né? E a pessoa que vai discutir e coordenar essa palestra com a gente. Então, muito legal estar aqui e é muito bom poder falar para os residentes sobre essas histórias, né? Bom, então, como trajetória, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu descobri na Inglaterra, quando eu estava na que eu era italiano. É que nunca ninguém havia perguntado antes, de onde você veio? Aí eu me lembrei que os meus 4 avós são italianos, né? 2 vieram de São Bonifácio, que fica na região de Vêneto, e 2 de Roncoferraro, que é na região da Lombardia. Os 2 do norte. Eu também achei que tinha mais características de ter vindo do sul, mas depois descobri que eu vim do norte mesmo. O nome Jair não veio da literatura. Meu nome Jair veio do futebol. Jair da Rosa Pinto foi um jogador importante do Palmeiras, um jogador da seleção brasileira. Meu pai gostava muito de futebol e até um neto do meu irmão, Giovanni, encontrou esse livro, Os Esquecidos do Futebol, né? Que é onde tem a escalação do meu pai, que ele jogava no Nacional, o antigo São Paulo Railway, né, o SPR. E ele trabalhava na Estação da Luz e era jogador do SPR, e chegou a jogar no Palestra Itália em 1932. Eu adquiri essa paixão do futebol, e essa é a minha primeira mensagem para os residentes: olha, vocês têm que acompanhar essa paixão. O Adriano é um dos que compartilha comigo, né, essa paixão pelo futebol. Desde que eu voltei da Inglaterra, em 1986, eu jogo lá. Eu achei que eu ia me aposentar 12 anos depois, aos 45, 47, mas eu ainda estou insistindo, enquanto aguentar ficar na quadra. Isso é fundamental, né, na vida do médico, porque nossa vida é muito... A medicina, ela puxa demais para a medicina. E nossas vidas, elas acabam sendo muito dirigidas para a medicina, né? Então é fundamental manter algumas paixões. Então quem faz teatro, música, deve manter, né, essas atividades. Essa foi a casinha que eu nasci, na Casa Verde. Eu já está mudada, era uma vila. Eu morava no fundo, morava no fundo aqui, tinha 6 casas. Hoje, né, é nova arquitetura. Isso daqui antes era um jardim, um pouquinho melhor, mas a arquitetura moderna paulista, ela é acompanhada desses aprisionamentos, né? Esses 2 são amigos de infância. Toninho, ele é a pessoa que editou o Angeli, Laerte, fez um trabalho muito importante com os cartunistas, o Glauco, né, e o Lucas. Se ele morasse em Nova York, ele seria milionário, mas aqui no Brasil isso vende muito pouco. Mesmo o Angeli não vendia muito, né? E o Homero, ele tem um estúdio, e nessa época eu tocava com o Luiz Sérgio Carlini, que foi o guitarrista, que é o guitarrista da Rita Lee, né? Mas eu não tinha o mesmo talento do que ele. Foi melhor eu fazer medicina. Eu tocava contrabaixo, mas não tinha muita
habilidade, não tinha muita criatividade. Então eu não me arrependo de ter ido para a medicina. Mas se eu fosse um bom músico, talvez teria ficado por aí. Então esse daqui é o Angeli, que virou a estrela do grupo. Isso daqui é a esquina de casa. Isso daqui saiu na revista Serafina, uma fotografia na casa do Angeli. Esse era o grupo da Casa Verde, que nós compartilhávamos. Enfim, o Angeli, o Toninho e eu, nós éramos office boys em 1963. Eu 15, 16 anos, os três trabalhavam em banco ali na cidade. Aí nós vivíamos aprontando. Vocês não imaginam o que nós aprontávamos. Eu só conto isso num bar, né? Mas era engraçado, né? Todo almoço a gente se encontrava para poder almoçar juntos e fazer besteiras lá na cidade, né? Aprontar. Bom, contar um pouquinho do contexto, né? Nesse período nós tínhamos a Revolução Cultural na China. Essa Revolução Cultural que consistia? O Mao Tse-tung, ele lançou uma guerra, né, contra os ditos burgueses, né, e, enfim, dentro da perspectiva de uma ditadura do proletariado, né, ele elegeu a burguesia, que seriam os impuros, e estava ocorrendo uma verdadeira revolução cultural, onde houve queima de livros e perseguição aos intelectuais, isso iniciado em 1966. Contar um pouquinho, né, do background daquela época. E as gangues de estudantes e guardas vermelhos atacavam pessoas que usavam roupas burguesas, sinais de imperialismo, foram derrubados intelectuais e funcionários do partido e foram assassinados. Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em 10 anos de revolução cultural, que paralisou a economia, arruinou milhões de vidas, colocou a China em 10 anos de turbulência, com derramamento de sangue, fome, estagnação. Mas tinha todo um apoio às ideias do Mao rolando ali nesse período, né, quando tinha 13, 14 anos. Nós tivemos também a Guerra do Vietnã, que foi muito importante naquela época, né, uma guerra de atrocidades, uma guerra conhecida como a Segunda Guerra da China, o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, né? E nós tivemos em 1975 a queda de Saigon, que na verdade essa guerra foi encarada como uma guerra contra os Estados Unidos, né? Também contra o imperialismo, e a derrota do imperialismo no Vietnã, e os Estados Unidos herdou várias pessoas com problemas de transtornos mentais, inclusive decorrentes da guerra do Vietnã, né? Mas nesse período no Brasil, o que estava acontecendo? O AI-5, né, que foi nós tivemos a revolução da ditadura militar em 1964, 1968 a edição do AI-5 pelo presidente Costa e Silva, que é um decreto que concedia ao presidente da República, né, o poder total para suspender os direitos políticos, para cassar mandatos de deputados federais, proibia manifestações populares, suspendia o direito de habeas corpus, impunha-se a censura prévia. Nessa época nós tínhamos 15 anos, imagina, né, o Toninho, o Angeli e eu, como é que nós reagíamos nas ruas ali na Líbero Badaró, no Viaduto do Chá, né, sentindo todo o clima das mudanças que estavam acontecendo no país. E todos nós naquela época líamos muitas receitas nos jornais. Então o Jornal da Tarde e o Estadão, quando eles eram censurados, eles publicavam receitas. Então todos nós nos tornamos experts em receitas de bolos e de várias outras alimentações, né?
nessa época, quem que nós tínhamos, né? Quem que estava surgindo no mundo? Então, também a contracultura. Então, por exemplo, o Timothy Leary, ele era um psicólogo da Harvard. Era um psicólogo que ele começou a fazer pesquisas com LSD. Ele acreditava que o LSD poderia ajudar as pessoas com transtorno mental. E ele tinha frases bombásticas, como essa, né? Tune in, turn on, drop out. Sintonize, né? Se ligue e se solte. Drop out aqui queria dizer solte a franga, né? Se solte, porque esse mundo de materialismo, tecnologia e guerra é um mundo vazio, é um mundo que não vai levar a nada, né? Ele foi demitido da Harvard alguns anos depois, mas ele foi um grande intelectual desse período, né? Então, esse período da contracultura, à medida que a década de 60 avançava, as tensões generalizadas, e aí por trás a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, se desenvolveram na sociedade americana, que tendiam a fluir ao longo das linhas geracionais em relação à guerra, às relações raciais, costumes sexuais, direitos das mulheres, modos tradicionais de autoridade e uma interpretação materialista do sonho americano. Graças à prosperidade econômica generalizada, os jovens brancos de classe média, que constituem o grosso da contracultura, tinham tempo de lazer suficiente para voltar sua atenção às questões sociais. Então, o que foi a contracultura, né? Que se iniciou em 1960? A juventude rejeitava os padrões culturais de seus pais, especialmente no que diz respeito à segregação racial, guerra do Vietnã, aos costumes sexuais, aos direitos das mulheres e materialismos. Então, os hippies foram o símbolo da contracultura, né, que rejeitando toda a modernidade, o materialismo, né, e esse movimento dividiu os Estados Unidos, né, entre os que eram mais conservadores e os jovens que buscavam uma mudança dessa autoridade e de uma certa rejeição, principalmente ao materialismo, e uma busca pessoal muito forte. Esse período também, em 68, nós tivemos as barricadas em Paris, uma junção do proletariado com os estudantes, também levantando toda essa questão e absorvendo esse movimento da contracultura. Acho importante, né, colocar o contexto em que a antipsiquiatria surgiu, né? Por isso que eu estou colocando o pano de fundo, a Revolução Cultural da China, a guerra do Vietnã, a mudança na contracultura, e eu colocaria mais um elemento nessa história, a questão da música, né? A música é algo muito novo na nossa cultura, ela se inicia, só para vocês terem uma ideia, não é? A primeira estação de rádio foi a British Broadcast Corporation, em 1922. É aí que você começa a ter o rádio, a popularização da música. Em 1923, mais de 500 estações de rádio estavam operando nos Estados Unidos. Em 1925, cerca de 2 milhões. Então isso foi uma coisa que se espalhou e a música passou a ter uma influência muito forte na cultura humana. E não poderia deixar de citar os Beatles, né, absorvendo essa cultura hippie, né, das cores, do se solte, né, e essa música dos Beatles, ela se espalhou pelo mundo inteiro, porque o primeiro show em estádio ocorreu em 1965. Mas ainda não tem nada a ver com os shows que o YouTube faz hoje, né? Porque embora fosse uma apresentação em estádio, toda a parte acústica era muito pobre, né? Era ainda muito, realmente, muito grotesca, né? Para o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos essas apresentações em estádios com muito mais sofisticação e tecnologia.
Então os Beatles se tornaram, né, grandes celebridades, né? E porque qual é o desdobramento desses grandes eventos? Isso vai desembocar no Woodstock. E Woodstock também é símbolo dessa cultura, da contracultura da época. É aqui que nós vamos começar a chegar na antipsiquiatria. Então isso daqui, pessoal, para vocês lembrarem, né, para os jovens lembrarem como é que era, como que as meninas pediam carona antes do HIV, antes da AIDS. Aqui não existia HIV, não é? Então era a liberdade sexual era mais tranquila, porque nós não tínhamos esse medo do HIV. E também a época do Jimi Hendrix, né? Ele no Woodstock ele toca o hino nacional dos Estados Unidos. Acho que quem não viu o filme deve ver, né? Um filme bastante bonito, James Joplin. Enfim, todo esse acontecimento em Nova York, né? Foi um festival de música que aconteceu com uma audiência de mais de 400 mil pessoas durante 3 dias, numa fazenda de laticínios no estado de Nova York. Foram 32 apresentações, né? Joe Cooker, né? James Joplin, Jimi Hendrix, o The Who, né? Tem uma apresentação muito bonita. Então são que era um pouco o símbolo, né, dessa nova era, né, a era de Aquário, de que então uma recusa de todo o materialismo, e a música como algo, um elemento de identificação cultural. Então todo o clima social dos anos 60 promoveu uma hostilidade em relação à autoridade médica, entre outras. Escritores da esquerda viram na psiquiatria o braço controlador da burguesia. Eu acho que esse é o pano de fundo que surge a antipsiquiatria. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade muito perversa do ponto de vista humano. Nós tínhamos os manicômios, né, na década de 60, que eram realmente uma expressão precária de atenção. Eu me lembro quando nós íamos na Barra Funda, na Água Funda, né, o Wolf, eu e outros colegas, eu me lembro de ter desistido de fazer psiquiatria, porque eu falava, nossa, psiquiatria é isso, né? Eu não vou fazer psiquiatria, né? Depois eu vou contar por que eu decidi voltar para a psiquiatria. Essas ideias da antipsiquiatria, elas têm um pouquinho a ver com o surgimento da comunidade terapêutica nos Estados Unidos, né, pelo Maxwell Jones, que ele começou a tratar os ex-combatentes da Segunda Guerra, que vinham com o que se chamava na época de combat fatigue. Nós não tínhamos diagnóstico de estresse pós-traumático nessa época. Então, o diagnóstico de estresse pós-traumático ele só vem depois do DSM-3. Então era neurose de guerra. E a comunidade terapêutica o que era? Olha, vamos romper essa autoridade que existe entre o médico, os enfermeiros, os pacientes. Então um sistema muito paternalista do hospital. Vamos romper com esse sistema e ter um sistema de cocriação, coparticipação, o uso da dramatização, né? Então se inicia ali perto da década de 50, né? Então o trabalho de Jones se tornaria um ponto de partida de interesse para muitos dos psiquiatras que mais tarde foram chamados de antipsiquiatras. Esse crescente interesse marca o início da história da antipsiquiatria. Quais são os ícones da antipsiquiatria? Eu tentei pegar os mais representativos, né? Então seria o Lang, Thomas Haas, Michel Foucault, David Cooper e Franco Basaglia. O que cada um defendia? O Ronald Lang, né? Ele é educado em Glasgow, treinado em psicanálise, ele trabalhou na Tavistock vários anos, e o livro que ele publicou é o Eu Dividido. Né? O que o Lang defendia? Ele defendia que
a loucura era uma forma, né, a esquizofrenia, a partição do eu, seria uma forma do indivíduo se defender contra a sociedade opressiva, né, e que a loucura ela não seria, né, que a esquizofrenia não deveria fazer parte da medicina, mas que ela deveria seguir o seu curso, que seria uma forma criativa, de reação criativa do indivíduo em relação a todo aquele mundo que era materialista e que era, enfim, que gostava de organizar a sociedade. Então, para se conformar com o mundo exterior, as ontologicamente inseguras criam falsos eus para se protegerem, de sorte que, por exemplo, a esquizofrenia devia seguir o seu rumo. E ele defendia isso com muita ênfase, né? Que é uma revolução, mas uma revolução que vai ter, né, um suporte do existencialismo, juntando o existencialismo às teorias sociais, mas colocando, olha, isso não deveria ser visto como doença mental. O que o Saz defende? O Saz já defendia o seguinte: não há comprovação de distúrbio mental. Então, se eu pego um cérebro na esquizofrenia, naquela época, né, eu não consigo identificar uma disfunção importante, não pode haver doença sem disfunção. Logo, doença mental não existe. Isso que vocês chamam de doença mental, né, é uma forma perversa de estigmatizar o indivíduo e de colocar, inclusive, a sua liberdade em xeque, mas a doença não existe. É uma fabricação da psiquiatria. Depois nós temos o Michel Foucault, né, que também defendia, né, que o saber médico, psiquiátrico, a patologização, a medicalização são formas modernas de dominação sobre seres econômicos e socialmente inconvenientes, os loucos. A prisão e outras instituições de confinamento não são vistos como um avanço nos sentimentos morais e humanitários, mas como mudança de estratégia de poder que visa o disciplinamento e a domesticação dos corpos. O Foucault tem uma história também pessoal que é interessante saber. Em 1948 ele foi internado por uma tentativa de suicídio. Ele teve algumas tentativas de suicídio. Isso trouxe o Foucault para uma proximidade com a psiquiatria. Ele se tornou um crítico, era um intelectual que lia muito, uma influência do Heidegger muito forte, mas ele tinha a questão, uma questão importante, né, nessa compreensão. Ele era um homossexual e naquela época era muito mais difícil, enfim, ser aceito pela sociedade. Havia toda uma negação que pode de alguma forma ter influenciado o seu trabalho, que do ponto de vista intelectual ele realmente tem muitas citações e tal, mas parte também desse princípio que a psiquiatria, as doenças mentais não deveriam fazer parte do modelo médico. Na Inglaterra, o David Cooper, né, que é um psiquiatra inglês também, ele foi o primeiro que cunhou o termo antipsiquiatria. Então, deram uma enfermaria para ele no Shanley Hospital, e ali ele começou a fazer os seus experimentos. Então, os pacientes não eram medicados, então não havia aquela hierarquia médica, mas também a coisa não foi fácil, porque aí o pessoal não limpava as coisas direito, né? Realmente eram muito abandonados e a coisa acabou não dando certo, né? Depois de 6 anos o hospital foi fechado. O David Cooper, eu cheguei a ver uma aula dele, ele dava aula tomando uma cerveja. Ele costumava morreu de cirrose hepática, ele tinha uma dependência alcoólica grave, né? Mas ele, de fato, ele dava aula bebendo, né? Depois nós tivemos
o Franco Basaglia, né, com a psiquiatria democrática. O Franco Basaglia, ele editou uma lei na Itália. O que ele percebeu? Que os manicômios realmente eram lugares extremamente deploráveis, desumanos, né? E a partir daí ele inferiu que não deveriam mais ter hospitais psiquiátricos, né? Então ele não era uma pessoa que não acreditava em doença mental. Os psiquiatras italianos, eles usavam medicação, né? Mas o problema seria de que não haveria a necessidade dos hospitais psiquiátricos, e ele teve uma grande influência no mundo e conseguiu muita coisa com essas ideias, e a inclusão do que ele chamava de Marco Cavallo, essa história que era uma libertação dos pobres, oprimidos, que o hospital então não seria manicômio, não era um lugar só de transtornos para transtornos mentais, mas todos os pobres e oprimidos da sociedade estariam representados em suas populações. Bom, nessa época que era eu, né? E essa minha namorada, ela gostava muito de antipsiquiatria, me influenciou bastante, né? Então eu vou colocar aqui no meio dessas histórias as influências afetivas, né? E aqui a minha formatura, ali atrás está o Wolf, que está aqui, colega de batalhas, né? O Mário Beltrão, também são colegas, nós nos formamos no ABC. E, olha, eu vi uma entrevista do Anthony Clero, e assim, quando eu vi o Hospital da Água Funda, eu falei, não, eu não quero isso, é cheiro de urina, os pacientes todos abandonados, então eu vou fazer psiquiatria, né? E foi engraçado que eu, conversando com o Miyakoto em Moçambique, o Miyakoto também falou, olha, eu desisti de psiquiatria, porque quando eu fui no manicômio, eu falei, não, eu não tenho alma para suportar isso, né? E era isso mesmo. Mas também tinha um outro lado do seguinte, a influência da antipsiquiatria dava para nós uma ideia assim, vamos mudar isso, vamos revolucionar a psiquiatria, será que ela não pode ser diferente? O Anthony Clero, que é um colega lá do General Practice Research Unit, o Tony Clero, ele é um professor do King's College, que ele entrevistava as celebridades, né? E era muito legal, uma coisa assim, contra o estigma na época, né? Já em 1980, 1970, 1980, ele tinha os programas na BBC, e ele falava, olha, vocês queiram ou não, a antipsiquiatria trouxe vários jovens para a psiquiatria, e eu concordo, né? Eu acho que é verdade. Aqui o Darcy Portolese, que na época que eu fui residente, ele tinha voltado da França, né? Tinha feito um trabalho com imigrantes portugueses em Paris, aí eu já fiquei interessado na história. Professor Carol Sonnenreich, que realmente é de uma dedicação fantástica. O Carol nunca deixou de dizer, a psiquiatria, os transtornos mentais pertencem ao modelo médico. E realmente ele sempre batia nesse ponto de uma forma, ele sempre foi um grande pensador, e eu concordo que ele tinha toda a razão. Pois o Luiz Altenfelder, ele foi o primeiro supervisor do meu primeiro paciente internado, né? O Luiz Tenório de Oliveira Lima, também uma pessoa, é um psicanalista muito influente, um pensador, uma pessoa, nós trabalhamos juntos no consultório, temos uma interação muito forte, né? Aqui é quando eu fui visitar o Hospital de Trieste, em 1979, eu fiz residência no Servidor, e o Carol sempre foi muito liberal, ele era contra, mas ele permitiu que eu, durante a residência médica, visitasse o Hospital de Trieste por 2 meses, né? Então foi muito interessante, eu conheci bastante o Franco Basaglia, tive a oportunidade de viajar com ele para Veneza várias vezes, de Trieste para Veneza.
E em 1980, né, o Wolf está aqui, né, nós fomos para o Réveillon de 80 para 81 em Angra dos Reis. O Wolf, eu e umas moças, né? Fomos de barraquinha, montamos a barraquinha para esquecer o mundo. Não precisa citar mais nada. Estávamos isolados do mundo. E eis quem chega num barquinho: Zé Iluf e a Laura Rodrigues. O Zé Iluf é o professor titular aqui da Medicina Preventiva da USP, e a Laura Rodrigues, ela era bem mais jovem, né? Ela estava nesse barquinho, era um barquinho do pessoal da USP, caiu na mesma ilha que nós estávamos. Aí, nessa época, eu estava fazendo filosofia. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu falei, vou fazer outra faculdade. Eu entrei na faculdade de filosofia da USP. Eu queria ser um intelectual, né? Estava querendo e estava tentando aprender francês. Falei, vamos começar o curso. Aí eu conheci a Laura falou, é o seguinte, em outubro eu estou indo para a Inglaterra. Falei, eu vou com você, né? E aí eu mudei tudo, parei o curso, falei, eu paro o curso de filosofia, vou aprender um pouco de inglês, e foi aí que nós fomos para a Inglaterra, né? Na Inglaterra, aqui, né, eu tive a ajuda do professor José da Silva Guedes, mesmo do Uraci, mesmo do